Começa agora, Bom Dia Agro! As principais notícias da região, do campo e do agronegócio. Você está ouvindo Bom Dia Agro, Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Bom dia! Está começando agora o Bom Dia Agro, o seu encontro diário com as principais informações do campo. Aqui você acompanha as notícias da nossa região, os acontecimentos do agronegócio, previsão do tempo, mercado agrícola e tudo que movimenta a vida no campo. Fique com a gente, porque o Bom Dia Agro está no ar, trazendo informação de qualidade para quem vive e trabalha no agro. Bom Dia Agro, uma realização Boa Safra, a marca que fortalece o seu agronegócio. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro. Confira agora as principais notícias do Bom Dia Agro de hoje. Colheita da soja avança no Brasil, mas ritmo segue abaixo do ano passado. Exportações de carne bovina seguem fortes com demanda da China. Comercialização da safrinha de milho permanece abaixo da média histórica. Custos de produção continuam pressionando as margens do produtor rural. Governo discute medidas para reduzir impacto do diesel no agronegócio. Embrapa amplia programas de agricultura de baixo carbono no país. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 25 de março. O tempo segue com características típicas do período chuvoso na região norte do Brasil, com calor, alta umidade e pancadas de chuva ao longo do dia. Em Rondônia, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 23 e 32 graus, mantendo a sensação de abafamento em grande parte do estado. Nas regiões de Ji-Paraná, Jaru, São Miguel do Guaporé e Vilhena, o volume de chuva pode ser irregular, com períodos de sol mais intenso antes da formação das instabilidades. No Acre, o cenário também é de tempo instável, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Em Rio Branco, os termômetros devem marcar entre 24 e 31 graus, com possibilidade de chuvas mais fortes no fim da tarde e início da noite. A alta umidade favorece o desenvolvimento das lavouras e das pastagens, mas exige atenção ao manejo fitossanitário e ao planejamento das operações no campo. A tendência para os próximos dias é de continuidade do padrão chuvoso típico da estação na região amazônica. Bom Dia Agro, a informação que move o campo. Essa foi a previsão do tempo para Rondônia e Acre no Bom Dia Agro, aqui na Rádio Boa Safra. Colheita da soja avança, mas segue atrás do ano passado. A colheita da safra de soja segue avançando nas principais regiões produtoras do Brasil, porém ainda apresenta ritmo inferior ao registrado no mesmo período da temporada passada. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, as condições climáticas em algumas áreas influenciaram o andamento dos trabalhos no campo, provocando atrasos pontuais nas operações. O avanço da colheita aumenta a oferta de grãos no mercado, fator que tende a influenciar as cotações e a dinâmica logística nas regiões produtoras. Especialistas destacam que o desempenho da safra nas próximas semanas será determinante para o fluxo de comercialização e para o andamento do plantio da segunda safra de milho. O setor segue atento às condições climáticas, ao comportamento do mercado internacional e à demanda externa, fatores que continuam influenciando o planejamento dos produtores. Informações da CONAB divulgadas pelo Canal Rural. Comercialização da safrinha segue abaixo da média. A comercialização antecipada da segunda safra de milho segue abaixo da média histórica nas principais regiões produtoras do país, refletindo a postura cautelosa dos agricultores diante do cenário de preços e das incertezas do mercado. Levantamentos apontam que produtores têm priorizado o acompanhamento das condições climáticas, do comportamento das cotações e do custo de produção antes de avançar nas negociações.
A segunda safra de milho é estratégica para o abastecimento interno e para o desempenho das exportações brasileiras, o que aumenta a atenção do mercado em relação ao ritmo das vendas. Especialistas destacam que o fluxo de comercialização deve ganhar maior intensidade conforme o desenvolvimento das lavouras avance e o cenário de preços apresente maior definição. O setor segue atento às perspectivas de oferta e demanda, fatores que continuam influenciando as decisões dos produtores. Informações do mercado de grãos, com dados divulgados pelo Notícias Agrícolas. Exportações de carne bovina seguem em ritmo forte. As exportações brasileiras de carne bovina seguem em ritmo positivo neste início de ano, impulsionadas principalmente pela demanda da China, principal destino da proteína nacional. O desempenho das vendas externas tem contribuído para a sustentação do mercado pecuário, mesmo diante de desafios relacionados ao consumo interno e aos custos de produção. Especialistas destacam que o Brasil mantém posição de destaque no comércio global de carne bovina, resultado da competitividade da produção e da capacidade de atender diferentes mercados. O comportamento das exportações segue sendo um fator estratégico para frigoríficos e produtores, influenciando diretamente a dinâmica das negociações e a formação dos preços no campo. O setor acompanha com atenção o cenário internacional, a logística e as condições sanitárias, elementos que impactam o fluxo de embarques. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Custos de produção continuam pressionando o produtor. Os custos de produção seguem como um dos principais desafios para o agronegócio brasileiro neste início de safra, influenciando diretamente as margens de rentabilidade das atividades no campo. Levantamentos apontam que despesas com insumos, energia e logística permanecem em níveis elevados em comparação aos últimos anos, exigindo maior planejamento por parte dos produtores. O cenário tem levado agricultores e pecuaristas a buscar estratégias de eficiência produtiva e otimização de recursos para manter a competitividade. Especialistas destacam que o comportamento das commodities e do câmbio continua sendo determinante para o equilíbrio financeiro das operações agrícolas. O setor acompanha com atenção as projeções de mercado e as condições econômicas, que seguem influenciando o desempenho das atividades produtivas. Informações do CPEA. O governo federal segue discutindo medidas para reduzir o impacto do custo do diesel sobre a economia e setores produtivos, incluindo o agronegócio. O combustível é considerado um dos principais componentes do custo logístico no país, sendo essencial para o transporte de insumos, o funcionamento de máquinas agrícolas e o escoamento da produção. A volatilidade dos preços no mercado internacional e a carga tributária continuam influenciando o valor final do diesel, fator que preocupa produtores e agentes da cadeia produtiva. Especialistas destacam que eventuais mudanças nas políticas relacionadas ao combustível podem contribuir para maior previsibilidade nos custos operacionais do campo. O setor agropecuário acompanha com atenção as definições econômicas e regulatórias, que seguem impactando o planejamento das atividades produtivas. Informações do Canal Rural. Embrapa amplia programas de agricultura de baixo carbono. A Embrapa tem ampliado iniciativas voltadas à produção agrícola com menor emissão de carbono, com foco em aumentar a sustentabilidade e a competitividade do agronegócio brasileiro. Os programas envolvem o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que promovem o uso mais eficiente de insumos, o manejo adequado do solo e a integração de sistemas produtivos. Entre as cadeias beneficiadas estão as culturas do milho e do sorgo, consideradas estratégicas para a produção de ração animal e para a agroindústria. Especialistas destacam que a adoção de práticas de baixo carbono contribui para melhorar a imagem do agro brasileiro no mercado internacional, além de possibilitar ganhos de produtividade e redução de custos a longo prazo. As iniciativas também fazem parte das estratégias do país para atender às exigências ambientais e fortalecer a posição do Brasil como fornecedor global de alimentos.
Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Atenção, produtor rural! A Boa Safra estará presente na Agrocom de 9 a 12 de abril, com condições especiais, grandes promoções e prazos exclusivos para você investir na sua lavoura com segurança. Esperamos você em nosso stand para apresentar as novidades e nossas condições especiais. Boa Safra, a força que move o campo. Cotações do mercado. Vamos às principais cotações que movimentam o agronegócio brasileiro nesta quarta-feira, 25 de março. A soja segue pressionada pelo avanço da colheita no país. O indicador CPEA aponta a saca de 60 quilos negociada entre R$ 133 e R$ 137 reais, com variações regionais. O milho mantém estabilidade nas negociações internas. A saca gira entre R$ 73 e R$ 77 reais, sustentada pela demanda da indústria e pelas exportações. No setor pecuário, o boi gordo apresenta comportamento lateral. Nas principais praças do país, a arroba varia entre R$ 350 e R$ 365 reais. Em Rondônia, a cotação média fica entre R$ 310 e R$ 325 reais, dependendo da qualidade dos lotes e da escala de abate. O café arábica segue valorizado, com a saca sendo negociada próxima de R$ 1.100 a R$ 1.170 reais, refletindo preocupações com a oferta global. Já o dólar comercial opera na faixa de R$ 5,00 e poucos centavos, influenciando diretamente a competitividade das exportações brasileiras. O mercado segue atento ao clima, ao avanço da colheita e ao cenário econômico internacional. Fontes: CPEA, B3 e Mercado Físico. Dica técnica do campo. Neste período de transição entre colheita e implantação da segunda safra, o produtor deve dar atenção especial ao manejo nutricional e à recuperação da fertilidade do solo. Após ciclos produtivos intensos, é fundamental realizar correções e ajustes na adubação para garantir o desenvolvimento adequado das culturas seguintes e manter o potencial produtivo da área. O planejamento técnico, aliado ao uso correto de fertilizantes e tecnologias nutricionais, contribui para maior eficiência no aproveitamento dos insumos e redução de perdas ao longo da safra. Além disso, o manejo equilibrado do solo favorece a estrutura física, a retenção de umidade e o melhor enraizamento das plantas, fatores essenciais para enfrentar variações climáticas. Para obter orientação técnica e escolher os produtos mais adequados para a sua lavoura, procure uma das lojas da Boa Safra. A linha de produtos Copas oferece soluções completas para nutrição eficiente e produtividade no campo. Boa Safra, tecnologia que gera resultado no campo. E assim encerramos mais uma edição do Bom Dia Agro. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na Rádio Boa Safra. Informação, música e a força do agro no ar. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Apoio Copas. Qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra. Informação que fortalece o agro.